Bom dia, povo de Deus. Vamos aguardando aí que o sinal chegue e que as pessoas despertem, que a nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Manga está para começar. Já temos alguém aí chegando, sejam bem-vindos. Bom dia, Rose. Bom dia, Cisa. Eu vou chamar pelo nome, com carinho, com respeito. Bom dia, Malvina. Vamos lá, vamos aumentar aí a presença, é a nossa caderneta. Irmã Socorro, Brito, bom dia. Quem lembra dos bons tempos e áureos tempos da escola bíblica, nós tínhamos uma caderneta onde se registrava a presença, a leitura da Bíblia, estudo da lição. Então, Mateus Jesus, bom dia. Joel Nascimento, Anderson Nonato, vamos lá, vamos aumentando aí a presença dos alunos, e a gente vai recorrendo aqui, e nós daqui a alguns instantes vamos prosseguir com o nosso momento Silmara Oliveira. A gente tem boas notícias para começar também o nosso domingo. Apesar das dificuldades que temos passado, nós temos coisas boas para compartilhar. Isso me faz lembrar um hino que diz exatamente isso. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Bom dia, Jairo. Bom dia, irmã Alaídes. Vão chegando, nós vamos orar, né, dando prosseguimento. Aí temos mais alguns alunos. Vocês podem encher de coraçãozinho, de joinha, coraçãozinho, como nós essa semana fizemos também, na semana que se passou. Tem o salve que a gente manda para o Iago, então a gente dá um salve para todos os irmãos, que a graça do Senhor seja sobre cada vida neste dia, no nome de Jesus. Nós vamos então orar. Nós temos que agradecer a Deus, porque apesar de todas as lutas que passamos nesses últimos tempos, a Anaí, xará da nossa Anaí, a Anaí agradece porque, por mais que tenha passado uma luta essa semana com uma certa piora no quadro do pai dela, e esperando inclusive que eles tivessem que transferir, não foi necessário, e ele já está bem. Ela diz assim: eu não pude participar dos cultos, mas ela está aí acompanhando e agradecendo pelas orações. Nós vamos então agradecer a Deus também pela melhora no quadro do Nenza, o Manuel, né? E o Manuel Jacinto e o Nenza também estão evoluindo. Bom dia, Saulo. Nós vamos então, já temos um bom grupo para começarmos aqui a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica de Casa, Escola Bíblica Familiar. Vamos orar. Eterno Deus, nosso amado e poderoso Pai, muito obrigado por esse dia de vida e paz que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, pelas melhoras no quadro de tantos que estão aí, ó Deus, ainda lutando contra a Covid. Te agradecemos pela melhora, ó Deus, te agradecemos pelas bênçãos, agradecemos mais uma vez pela viagem que os nossos familiares fizeram ontem e conseguiram chegar, ó Deus, ao seu destino em paz e tranquilidade. Te agradecemos, ó Deus, por tantos que conseguiram ser alcançados pela segunda dose da vacina e tantos outros que foram alcançados nessa semana pela primeira dose. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, dê capacidade, ó Deus, a
a nossa medicina humana, aos médicos, aos enfermeiros, às equipes, aos estudiosos, Senhor, para que mais medicamentos também possam ser criados, Pai, pela Tua permissão, e que nós possamos vencer essa situação e breve possamos voltar a nos reunir em nossos templos, ó Deus, com alegria e prazer na Tua presença. É assim que eu oro, agradecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Alguns conhecem, aqueles que não conhecem vão ter a oportunidade de conhecer. Mas eu acredito que pelo tempo que se canta esse hino, ele vai ser muito bem-vindo. Hino de número 301 do cantor cristão, que tem como título Crer e Observar. Não é isso? Em Jesus confiar, sua lei observar. Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante, real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. É quase a tradução da fidelidade. Quando cantamos que o fiel, ele simplesmente, ele obedece à ordem do seu Mestre, do seu Cristo, do seu Senhor. Estamos aí a divulgar também as informações sobre as maneiras como você e eu e todos nós nesse tempo podemos contribuir, abençoar a nossa igreja através das doações, das ofertas e dízimos. Nós sabemos que temos a tarefa, todos nós, eu, você e todos aqueles que fazem parte
de uma instituição religiosa chamada Igreja do Senhor, temos a tarefa, o ensino bíblico de sustentar essa mesma igreja com as nossas orações, com a nossa dedicação a uma vida de oração, mas também com o sustento através dos dízimos e das ofertas, uma coisa que nós, que somos parte da igreja, conhecemos e aceitamos e entendemos que é um ato de obediência a uma orientação da palavra. Então, nós contamos com as suas orações, contamos também que você vai estar se comprometendo, se envolvendo com essa parte, que não tem nada de constrangimento, pelo contrário, nós fazemos parte da igreja, nós nos sentimos muito bem em ajudar e abençoar para que a mensagem possa continuar chegando aos lugares, abençoando vidas, o pão espiritual e o pão material. Nós vamos continuar louvando, e o cântico é um cântico conhecido, e a gente vai louvar o Senhor nessa manhã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mesmo de nossas casas, mesmo não podendo estar reunidos num templo,
nós, como igreja do Senhor, adoramos. Nós, como igreja do Senhor, nos colocamos na presença do Senhor e nós vamos seguindo, adorando ao Senhor. Sabemos que a notícia ruim, ela tem um efeito, ela tem uma condição sobre nós, ela tem um efeito e tem uma condição sobre nós de nos impactar. E nós temos vivido tempos de grande impacto, sobretudo quando a gente diz que a notícia ruim, ela chega numa velocidade muito maior do que as notícias boas. E nós estamos lutando contra isso, né? Contra esse efeito e essa infestação de notícias ruins. E as notícias que vieram essa semana, que afetaram diretamente nosso povo, a nossa cidade aqui em Manga, e amigos, irmãos nossos, sim, claro, a gente se sente e vamos ter que lidar com isso, né? Vamos aprender a lidar com isso, e sem sermos desprezíveis, no sentido de desprezar aqueles que estão sofrendo, porque, na verdade, nós estamos todos lidando com isso e ainda não aprendemos, né? Vamos ser muito claros quanto a isso. Nós não estávamos preparados, e tem artigos sendo escritos a todo instante sobre essa situação que estamos vivendo e, lamentavelmente, eu estou tão novo nisso quanto você. Nós estamos a cada instante sendo tomados assim de impacto, né? Eu não sei, quero dar uma olhadinha aqui antes da gente prosseguir, fazer desse espaço ainda uma maneira da gente estar em contato e se você vai chegando aí, nós temos aí alguns irmãos, vá divulgando isso, vá compartilhando esse momento, porque eu entendo que nós podemos abrir salas, né? Eu até tenho dito isso, abrir salas para que a gente possa divulgar mais a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa segunda lição do Bases Bíblicas, que é o tema que nós estamos estudando esse ano, pelo menos o povo batista mineiro. E como nós estamos em Minas Gerais, nós vamos seguir o fluxo. Então, qual a origem dos batistas? É uma pergunta que se faz e que eu acredito necessária, porque, embora não seja uma tarefa fácil responder essa pergunta, alguns têm hipóteses, alguns dizem inclusive que nós temos 3 hipóteses que podem responder, ou que se propõem a responder essa pergunta. E é importante que todo crente que faz parte de uma igreja batista conheça a sua história. Como é que a gente vai fazer parte de um grupo e a gente não sabe de onde veio, por que veio e nem a razão da sua existência? Então, conhecer a história do movimento batista nos leva, inclusive, a defender a nossa fé, aquilo que cremos, né? Porque muitas vezes nós estamos vendo aí tanta gente perdida naquilo que muitas vezes acredita, naquilo que crê, naquilo que defende, e às vezes nem sabendo muito bem por que crê. E nós estamos vivendo um tempo que é quase que o autor da nossa lição diz que é um tempo onde é uma coxa de retalhos, né? Um tempo onde tem mentiras sendo ensinadas, práticas, né? Nos últimos dias nós temos sido aí alvo de visões, revelações que as pessoas dizem ter, e se você desenvolver a memória um pouquinho, você vai lembrar que o ano passado, exatamente nessa véspera da Páscoa, também aconteceu um movimento no Brasil,
de jejum. Você vai lembrar que foi um jejum que, inclusive, foi um jejum politizado. E, mais uma vez, nós estamos vivendo isso tudo de novo, e eu espero que nós aprendamos, estejamos acordados, observando o movimento, os direcionamentos que o mundo vai sofrendo ou vai se inclinando, e nós estamos vivendo isso tudo de novo. Não tem muita coisa nova, e só basta a gente lembrar, olha, isso já aconteceu, já teve o ano passado alguém tendo visões, já teve no período do 11 de setembro, pessoas também diziam de revelações e de cumprimentos, e muitas vezes enxergando coisas onde não existia. Onde não existia. Então, esteja atento que é importante que cada um de nós conheça a história, o surgimento da nossa denominação, as vitórias, as lutas, as perseguições, porque fica mais fácil, conhecendo, a gente entender, defender, não é, aquilo que nós temos abraçado como povo de Deus, aquilo que nós temos aceito e seguido. Então, a origem do nome Batista já está aí, por mais que a gente diga, está chovendo até também no molhado. Nós somos batistas porque isso traduz, vem da palavra grega batistes, que é aquele que batiza ou que batiza. Então, porque nós tínhamos o hábito lá no início de submergir, cobrir alguém com um fluido, mergulhar alguém, daí nós fomos chamados lá no início de batistas. Você pode até entender um pouco mais quando você ler aí Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Então, sempre foi uma marca do povo batista o batismo. E eu quero até dizer que os primeiros batistas, eles pregavam que o batismo deveria acontecer, e nós vimos isso há 2 semanas, que o batismo deveria acontecer somente depois que alguém demonstrasse arrependimento e conversão. Então, depois que alguém se arrependesse dos seus pecados e se convertesse ou passasse por uma transformação, então só aí a pessoa deveria ser batizada. Então, desde o início, nós batistas, nós não aceitávamos, e até hoje não aceitamos, o batismo de bebês, porque nós não consideramos que eles tenham condições de reconhecerem alguma falta, algum pecado e se converterem. Eles não têm o entendimento, né, das coisas. Então, por nós adotarmos essas crenças, nós encontrávamos base aonde? Na palavra. A base para esse entendimento é na palavra. Nós vamos encontrar João Batista, e ele também faz parte de uma das possíveis, né, origens. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas o João Batista era chamado de Batista como um apelido, porque ele batizava lá no Rio Jordão. Então, a exigência de somente pessoas convertidas fossem batizadas chamou a atenção das autoridades, não é? Porque muitos eram, até então, aspergidos, né? Se derramavam uma água sobre a cabeça, né? Até então, sobre bebês, sobre muitos que também, sem conversão, eram batizados pela forma da aspersão, então, sem qualquer sentido de arrependimento ou profissão de fé. Então, na verdade, no início, o nome Batista foi muito mais um apelido do que uma identificação, né? Foi a maneira como as pessoas passaram a reconhecer os batistas. Essa ênfase que nós dávamos desde o início, que o grupo batista dava desde o início, de batizar somente os regenerados, os que nasceram de novo, e que esses pudessem expressar a fé, declarar que criam em Deus, isso que chamamos de profissão de fé, professar a fé, declarar que creem em Deus,
e declarar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a partir daí, passamos a ser chamados de batistas, e o nome surgiu somente no século XVII. Então, a gente pode até afirmar que todos os discípulos, através dos séculos, buscaram permanecer fiéis aos ensinos das Escrituras, sobretudo o batismo bíblico. E muitos deles pagaram com a própria vida, pois eles eram batistas em suas convicções. Eu vou ler para você aquilo que está em Colossenses capítulo 2, e se você pode aí acompanhar, faça isso. Colossenses 2,12 diz assim, Colossenses 2,12, está lá no Novo Testamento: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Para nós, batismo é morrer, então ser sepultado e levantar-se, ressuscitar, levantar-se do meio daquela água, né? Se erguer de novo, mas agora uma nova vida, uma vida diferente, uma vida regenerada. Nasceu de novo. Eu nasci de novo. É aquela declaração que fazemos quando nos batizamos. Nós encontramos a Jesus, somos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da nossa condição, declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí sim nós descemos as águas como um compromisso, como um ato de obediência a uma ordenança deixada por Jesus. A ênfase na importância do batismo apenas de pessoas que possam dar profissão de fé, de que creem. Então, nós fazemos isso e nós entendemos que a maneira que nós encontramos nas Escrituras, pois Jesus entra na água e ele é batizado no Rio Jordão, e aí batismos é imersão, é mergulho. Então esse é um ponto para nós pacífico, nós entendemos aquilo que está na Escritura Sagrada, e daí nós vamos adiante, dizendo que, e aí? Mas com tudo isso, quem é o fundador da Igreja Batista? Porque, diferente de outros grupos, alguns grupos religiosos, e aí eu não vou entrar em denominação, mas grupos religiosos, normalmente eles têm um guru, um fundador. Os batistas não têm esse mentor, esse criador que criou, que fundou a igreja, a denominação. Os batistas que hoje existem aí, há milhares de grupos batistas, igrejas batistas espalhados pelo mundo, eles na verdade são resultados de grupos que já no século XV, no século XVI, melhor dizendo, século XVI e século XVII, então eles não se conformavam com os ensinos e as práticas da época, século XVI e XVII. Então, que foi um período de reforma intensa, reforma religiosa. Então, grupos com doutrinas e práticas parecidas com as práticas que hoje os batistas têm, surgiram naquela época. E surgiram espontaneamente, não foi marcado um dia para a fundação do grupo batista, mas esses grupos que tinham crenças semelhantes, práticas semelhantes, seguindo as doutrinas do Novo Testamento, em diversos lugares do mundo. Eles sempre existiram nesse período, século XVI e século XVII. Assim como os primeiros seguidores de Cristo, e aí eu me adiantei falando isso lá no início, que semelhante aos primeiros seguidores, semelhante ao batismo feito e realizado por João Batista, ali, já nessa época, século XVI e XVII, esses grupos que não se conformavam com as práticas da época, passaram a ser chamados de batistas. Como os primeiros cristãos receberam esse nome de cristãos, que era um apelido, o povo batista recebeu o apelido de batista. Então, há alguns que até tentam estabelecer uma linha histórica, dizendo que os batistas começaram lá no Rio Jordão
E essa teoria, inclusive, ela tem um nome, é a teoria da sucessão histórica, JJJ. É como se já ali no Jordão, João Batista estivesse iniciando o grupo, a denominação batista. Não há como comprovar, por favor, eu quero que você tenha isso no seu entendimento, no seu coração. Se você quiser anotar numa agenda, faça isso. Se você tem um material em mãos, né, a nossa revista Bases Bíblicas, você pode até grifar isso aí, pode até sublinhar. Então, os batistas não têm esse fundador, por mais que alguém queira dizer assim, tem a teoria JJJ, que é João, Jerusalém e Jordão. Né? Os que defendem essa teoria, né, eles defendem que desde os tempos de João Batista até os nossos dias há uma linha sucessória de igrejas batistas. Assim, então, desde os batismos de João até os dias de hoje, a igreja batista já existia e vem desenvolvendo o seu trabalho. Quem defendeu principalmente essa teoria é o J.M. Carroll. Isso foi em 1858 a 1931. No seu livro, O Rastro de Sangue, acompanhando os cristãos através dos séculos ou a história das igrejas batistas desde o tempo de Cristo até os nossos dias. Ele é o principal defensor, mas eu volto a dizer, não há como ter uma comprovação de fatos, registros que façam essa ligação desde o Jordão com João Batista até hoje. Não há como. Então, a gente vai perceber que ao longo da história sempre houve vários grupos, não são só os que hoje são chamados de batista, não. Sempre aconteceu de encontrarmos, diante das perseguições, grupos que não concordavam com a religião oficial. E aí, nós vamos encontrar grupos como os paulicianos, os arnoldistas, os henricianos, os petrobrucianos, os albingenses, os valdenses. Então, grupos vários, talvez os que eu mencionei aqui você nunca tenha ouvido falar, mas eles existiram, eles lutaram, eles foram perseguidos. Então, mas afirmar que esses grupos tenham dado origem aos batistas, para isso a gente tem que ter fontes históricas comprovadas, sabe? Tem que ter ali o preto no branco, e isso a gente não tem. Então, além desses grupos, além do mais, a gente precisa saber que esses grupos ensinavam doutrinas que não se coadunam com as escrituras sagradas. Então, por mais que eles não se conformassem com a religião oficial, eles também tinham práticas que não passavam perto das escrituras. Então, assim não é possível afirmar que essa teoria JJJ sirva para nós. Então eu quero dizer, para a gente encerrar, que é fato que desde o início, lá no Pentecostes, desde Atos 2, quando o Espírito alcançou aquela multidão, Deus sempre levantou pessoas, igrejas locais fiéis às Escrituras. E eu aqui não estou, por favor, para dizer que a Igreja Batista é melhor que qualquer outra igreja. Nós temos pessoas aqui neste grupo, nessa manhã, que nem evangélicos são, e eu sei que essa mensagem ela vai chegar a pessoas de vários credos, de várias religiões, em vários lugares no mundo. E eu só quero dizer que Deus sempre levantou pessoas, eu posso até chamar de um remanescente, não é? Uma raiz, um pequenino grupo, não é? Fiel. Deus sempre teve e sempre levantou pessoas que não se conformavam, não é, com a bandalheira das coisas acontecendo no mundo desde séculos passados. Se a gente for
olhar, João Batista era um homem que não se conformava. Se a gente for perceber, Pedro, Paulo e os outros discípulos também, né? Eu falei o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, mas os discípulos, eles também sofreram perseguições, e de lá para cá, sempre o Senhor esteve levantando homens e mulheres corajosos, fiéis. Hebreus nos traz uma conclusão muito própria sobre isso. E eu quero, antes de encerrar, até deixar esse texto, porque eu acredito que ele é muito apropriado para essa ocasião. Hebreus capítulo 11. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A gente já está lá no Antigo, ainda está lá no Antigo Testamento, né, mencionando essa parte. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então tem muita gente ao longo da história da humanidade, que sofreu, que foi perseguido, mas o Senhor sempre levantou pessoas e igrejas fiéis às Escrituras. A denominação batista, então, ela surge não a partir de um homem, de um fundador, de alguém que tenha tido visões, sonhos ou experiências espetaculares. Os batistas surgem como um movimento guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso que faz a diferença. Não é? O Espírito Santo de Deus, que em diversos lugares fez surgir e faz surgir comunidades de crentes que, a partir do estudo livre das Escrituras, chegam a conclusões parecidas. Então eram pessoas em vários lugares diferentes da face da terra, estudando, meditando nas Escrituras e entendendo, ei, é aqui que o Senhor está querendo nos falar, é nesse caminho, é essa orientação que nós devemos seguir. Então, nesse sentido, nós cremos que os batistas atuais se constituem como uma denominação que resgatou as doutrinas, os ensinos. Quando eu falo doutrina, é ensino, tá? Faça bem essa diferença. Doutrina é ensino. Não estou falando de práticas, de comportamento, de costumes, não. Estou falando de comportamentos segundo o ensino da Bíblia, ou seja, doutrina. Doutrina é ensino. Então, nesse sentido, nós cremos que os batistas se constituem uma denominação que resgatou doutrinas do Novo Testamento, que ao longo dos séculos foram abandonadas pela igreja oficial ou a religião dominante no mundo, como o batismo de pessoas adultas, que também, infelizmente, foi abandonado pela religião oficial,
e nós fomos seguindo aí na contramão disso, né? De certo modo a gente pode dizer que é um pouco de contracultura, e ou muito, né? Seguindo na contramão para resgatar aí os ensinos bíblicos. E assim, eu quero dizer para você que o Senhor nos oriente e continuemos firmes estudando as Escrituras, prosseguindo nesse compromisso com a palavra de Deus e o Deus que nos trouxe, nos forneceu essa palavra. E no próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos caminhando para o terceiro estudo que fala das reformas no cristianismo. As reformas no cristianismo. E até lá eu acredito que você vai ter a oportunidade de receber essa revista, né, que tem aí somente o intuito de ajudar na compreensão do que é a base para nós de estudo, que é a palavra, a Bíblia Sagrada. Vamos orar? E aí a gente encerra o nosso estudo hoje, o nosso culto, a nossa EBD, e logo mais, 19 horas, com a graça de Deus, estaremos juntos para, mais uma vez, oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus, e creio, com mais pessoas reunidas, onde a gente vai poder se aventurar nas Escrituras, aprender, se alimentar, o banquete espiritual. Bendito Deus, amado e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu favor. Que o ensino da tua palavra, ó Deus, possa fortalecer a fé, possa fortalecer a esperança, trazendo esperança, conforto a cada coração nesse tempo. Que tenhamos, ó Deus, um dia, ó Deus, cheio da tua graça, cheia, ó Deus, da tua misericórdia, um domingo, ó Deus, cheio do teu cuidado sobre nós, de renovo, de alegrias, que possamos compartilhar bênçãos, ó Deus, nesse tempo, quando nós não podemos sair das nossas casas, mas que seja um dia de ligarmos uns para os outros, mandarmos áudios de louvor, de adoração, orarmos uns pelos outros, ó Deus, seja em áudio, seja em vídeo, ó Deus, mas que seja um dia de trocar mensagens abençoadoras, Pai. É assim que eu oro, agradecido por tudo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E assim, nós nos despedimos, desejando a você um bom dia na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Eterno. Um grande abraço.